No grande entrevista de hoje temos conosco o professor catedrático Jorge Bacelar Gouveia, jurisconsulto português muito influente e bastante conhecido também, não só em Portugal, mas também em outros países e muito em particular aqui em Moçambique, porquanto ele viveu aqui em Maputo de 1993 a 95 e deu aulas na Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane. E neste momento continua ainda ligado à docência aqui em Moçambique e também em Portugal e escreveu um livro em 2015, um livro com mais de 700 páginas sobre o direito constitucional de Moçambique. Por isso mesmo é uma pessoa, é uma voz autorizada para abordar os assuntos que elencamos para esta grande entrevista. Professor, a primeira questão que lhe faço é, em 1993, quando esteve aqui em Moçambique pela primeira vez, em termos de residência permanente, sim, qual era como é que era o sistema, o ordenamento jurídico constitucional moçambicano, tendo em conta que o Moçambique acabava de sair, sim, de um regime mais socialista, onde as liberdades individuais não estavam, sim, acauteladas na Constituição e o Estado ainda se construía como um, sim, Estado de direito democrático. Quais são as principais marcas que nessa altura um europeu que chegava, sim, aqui em Moçambique notou? Bem, para mim foi uma experiência fascinante, porque, repare, eu nunca tinha vivido fora de Portugal, de repente venho viver para Moçambique para dar aulas. Já tinha experiência de dar aulas, mas eram aulas com alguma responsabilidade, porque eram aulas teóricas e, sobretudo, aulas em que eu também enfrentava alunos de uma outra cultura e, portanto, isso não era fácil para mim, mas acho que isso correu muito bem e realmente, até hoje, essa experiência me fez apaixonar por Moçambique. Mas a dificuldade também era outra, não era só a dificuldade de uma mudança de residência, de país, era a dificuldade de, naquele momento, nós estarmos aqui em Moçambique, realmente a enfrentar uma nova era, a Segunda República, que tinha sido inaugurada, de facto, pela Constituição de 1990, porque na altura Moçambique até foi dos primeiros países, com a queda da União Soviética e com a implosão também desse país e da queda de Berlim, a fazer uma nova Constituição, já preparando o país para uma Segunda República. Lembro, a Constituição foi de 1990, novembro, ainda aprovado só com deputados da Frelimo, ainda havia o regime monopartidário, e, portanto, em 93 ainda era necessário fazer uma série de leis novas para construir esse novo Estado de Direito. E, portanto, na altura, eu cheguei um ano depois do Acordo Geral de Paz, de outubro de 1992, iniciou-se também a ONU-MOS, aquela célebre delegação, a Operação Manutenção de Paz das Nações Unidas, e, portanto, também fui acompanhando a construção das novas leis que foram, entretanto, aprovadas. Acho que estavam previstas no Acordo de Paz, a lei eleitoral, a lei dos partidos políticos, a liberdade de reunião e de manifestação, a liberdade de associação, a liberdade de imprensa. Portanto, tudo isso foi para mim um mundo novo e assisti in vivo aqui às dificuldades naturais dessa legislação e penso que realmente foi um momento, foi um outro Moçambique, acho eu, que saiu dessa Constituição e entramos num novo período, que é o período da democracia multipartidária. Até hoje, estamos agora já em 2024 e realmente essa fase foi uma fase de mudança para um outro Moçambique que não existia antes. Professor, uma coisa são leis emanadas e, por outro lado, é uma Constituição que já prevê direitos, liberdades, obrigações, mas outra coisa é o gozo, sim, desses direitos. Depois de 15 anos de um regime muito fechado que praticamente não permitia as liberdades individuais. Um regime de concentração de poderes, portanto era um regime provavelmente de inspiração soviética. E como alguém que já vinha de um regime mais aberto, sentiu que os moçambicanos já nessa altura apropriavam-se dessa nova Constituição? Muitas vezes as leis têm dificuldade de chegar à realidade, até costumamos dizer que uma coisa é o law in books, outra coisa é o law in action. Mas, de facto, ao princípio, os cidadãos sabiam que a Constituição tinha mudado, mas ainda não sabiam que podiam usar livremente essas liberdades. Embora também seja necessário dizer que o regime de Moçambique da Primeira República, da Constituição de 75, não foi dos mais duros e dos mais ortodoxos que houve no mundo de países do mundo dos constitucionalismos comunistas e também do mundo dos constitucionalismos comunistas africanos. Eu diria que até foi um comunismo soft, porque
apesar de tudo, houve algumas liberdades que se mantiveram, mas de facto era um regime que não era de separação dos poderes, era um regime de concentração de poderes, havia um partido único, não havia liberdade de reunião de manifestação, as pessoas não se podiam pronunciar na imprensa ou nos órgãos de comunicação social contra aquilo que achassem que estava mal, e não havia liberdade de comunicação, não havia órgãos de comunicação social privados, tudo isso. Mas as pessoas gradualmente começaram a perceber-se da importância de exercerem elas próprias a liberdade. E o que eu vejo, comparando hoje com o que era em 92, 93, 95, vejo uma grande diferença do ponto de vista da consciência social, da importância das pessoas poderem exercer os seus direitos e as suas liberdades. Eu assisti às eleições que foram feitas logo a seguir, julgo que em 1994, foi para todos um momento realmente grandioso de ter pela primeira vez eleições multipartidárias, presidenciais e legislativas. O Parlamento mudou de nome, era a Assembleia Popular, passou a chamar-se Assembleia da República, mas penso que foi um processo gradual. O que eu hoje vejo, vindo praticamente todos os anos a Moçambique, tirando o período da pandemia, vejo cada vez mais a consciência que as pessoas têm dos seus direitos, das suas liberdades, a consciência de que esses direitos e as liberdades, ninguém lhes pode tirar esses direitos e essas liberdades, e cada vez mais elas exercem, sem qualquer tipo de coação, sem medo, exercem essas liberdades e esses direitos. E isso é realmente um sinal de maturidade democrática que eu acho que faz com que Moçambique se fortaleça como Estado de Direito. Professor, na Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, nessa altura, certo. Que estudante encontrou na sala de aulas? Um estudante que já estava preparado para o ensino superior ou um estudante ainda com muitas lacunas, até porque era um período onde as universidades ainda eram muito poucas em Moçambique? Excelente pergunta, se me permite. Eu vinha muitíssimo receoso porque achava que os estudantes não tinham qualquer preparação ou tinham dificuldades de toda a ordem, uma vez que o sistema de ensino também tinha as suas debilidades e eu vinha de um outro padrão de um país europeu. Mas fiquei muito surpreendido com a excelente qualidade dos estudantes. Recordo com saudade todos esses estudantes, recordo, aliás, as minhas aulas iniciais num anfiteatro interior no campus da OEM, em que nem sequer havia janelas, mas eram 100 alunos ávidos e quase, digamos assim, hipnotizados pelo ensino dos professores, e recordo também alguns alunos excelentes que tive e que hoje são eminentes juristas no panorama moçambicano, a doutora Beatriz Buchili, Procurador-Geral da República, o doutor Tomás Timbano, por exemplo, que também é ilustre advogado, e outros professores e outros políticos, e, portanto, recordo que esse ano foi um ano, para mim, que me surpreendeu, porque achava que ia ter dificuldades. Eu também fiz um esforço para me adaptar à realidade também moçambicana e, sobretudo, queria aqui frisar este ponto que realmente foi muito tocante para mim. Nunca tive tanto reconhecimento por parte dos estudantes em toda a minha vida. Já sou professor há 36 anos. Nunca tive tanto reconhecimento como aqui, não só nesse ano, como em anos posteriores. E, portanto, aqui realmente via que os alunos tinham muito interesse em estudar, tinham uma grande curiosidade científica. Às vezes os alunos da Europa parece que já sabem tudo, parece que quando entram na universidade já entram fatigados e já parece que entram a saber mais do que o professor. Aqui os alunos têm uma grande humildade, mas é uma humildade sincera que também os permite ir mais além, porque lhes dá mais curiosidade. E depois vi alunos que se esforçavam muito. Claro que havia um problema de base que era a falta de livros. Ainda promovi várias ofertas de livros por parte da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que foram doados na altura. Recordo também o diretor da faculdade dessa altura, o Dr. Machatino Munguam, que foi até há bem pouco tempo presidente do Tribunal Supremo, e também um diretor adjunto, de quem eu sou muito amigo, o professor Henrique G. Henriques, também, que nessa altura era jovem, como eu, e era diretor adjunto, e agora foi diretor da Faculdade de Direito da OEM, e agora é diretor da Escola de Direito do ISCTEM. Portanto, foi realmente uma experiência também pedagógica muito rica, porque também tive de mudar alguns métodos pedagógicos, falar mais devagar, dar mais exemplos, mas os alunos tinham sempre interesse em participar e, portanto, sempre, ao mesmo tempo da minha parte, com uma certa culpa de não conseguir fornecer-lhes elementos de estudo suficientes. Porque realmente é muito difícil de trazer livros para aqui. Eu falava sobretudo do direito português, mas também em grande medida era parecido com o direito moçambicano, não tanto na Constituição, há outros ramos em que essa proximidade é maior, mas fiz o possível, acho que correu bem, deixei muitas amizades e, sobretudo, ficou aqui um grande gosto por aqui estar e por aqui voltar. Penso que foi muito importante para mim também.
Professor, por que é que o direito, apesar de ser uma área que, na verdade, sai da sociedade, o direito sem sociedade ele não existe, não é? Precisa existir sociedade. Mas há um velho brocard latino, não é? Ubi societas e bijus. Onde está a sociedade, está o direito. E por que é que o direito parece muito distante da sociedade, até em termos de acessibilidade da linguagem? Já acompanhei, enquanto jornalista, sessões de julgamento, em que praticamente o arguido parece estar ali na sala sem estar fisicamente, mas sem compreender justamente o que é que está-se a tratar. Por que é assim? Não sei se será bem assim. Realmente o direito tem uma linguagem própria. Aliás, quando os alunos começam o curso de Direito, quando dou aulas ao primeiro ano, uma das minhas recomendações é para terem atenção à linguagem. Agora, a linguagem é uma linguagem popular, é uma linguagem técnica. Os conceitos são precisos. As palavras têm um valor próprio, não são palavras fungíveis. Cada palavra tem um significado diferente de outra palavra, se não forem sinónimas, claro. Mas penso que a pouco e pouco tem havido uma aprendizagem, uma cidadania para o direito. Eu acho que é isso que interessa. E é por isso que o direito constitucional é muito importante. O direito constitucional não é só uma coisa dos políticos, não é só lá uma coisa para separar os poderes ou para travar os abusos dos políticos. Não é só para isso que serve uma Constituição. Uma Constituição também serve para afirmar os direitos das pessoas. E, portanto, os cidadãos são os principais intérpretes de uma Constituição. Eu até diria que todos os cidadãos são também, a seu modo, constitucionalistas, porque a Constituição existe para proteger as suas liberdades, os seus direitos, quer direitos de defesa, para o Estado não se intrometer onde não deve, mas também direitos para exigir que o Estado faça aquilo que deve, sobretudo em matéria de direitos económicos, sociais e culturais. Aliás, ficámos com essa experiência bastante traumática na Europa e em todo o mundo durante a pandemia. Afinal, descobrimos que nós não era só a liberdade que nós precisamos e segurança, também precisamos de cuidados de saúde, de educação. A saúde é também um direito fundamental que tem que ser valorizado, porque as pessoas sem saúde morrem. E, portanto, os Estados também têm a seu cargo um dever de garantir um serviço de saúde de qualidade e de garantir o nível de vida de qualidade dos seus cidadãos. E, portanto, a pandemia, nesse sentido, veio valorizar os direitos sociais, que às vezes são muito desvalorizados em relação aos outros direitos ditos civis e políticos. E vamos mesmo falar, já a seguir, professor, do direito constitucional e, muito em particular, a Constituição de Moçambique. É uma Constituição, professor, que me parece flexível porque permite a revisão periódica e já aconteceram várias revisões de 90 para cá. Isto é o desejável, professor, que se mexa sempre no texto constitucional, ou para si a Constituição devia ser como a Bíblia ou o Alcorão, se quisermos, em que são livros praticamente que fundam o Estado? Sim. Num certo sentido, as Constituições são textos sagrados, digamos assim, para o Estado de Direito. Se considerarmos que o Estado de Direito pode ser uma religião, aliás, como em tempos vários autores propuseram, a começar por Jean-Jacques Rousseau, que inventou uma religião civil, num certo sentido as Constituições podem ser vistas como os textos sagrados de uma religião civil, que seria, neste caso, um Estado de Direito. Bem, mas não vamos confundir religião com direito e com o Estado. Eu penso que o essencial das Constituições deve manter sempre como estava. Sobretudo se for uma boa Constituição, se for uma Constituição democrática e uma Constituição com separação de poderes. É o caso da Constituição moçambicana. Ela tem vindo a ser alterada, a meu ver, em aspectos que não ferem a sua identidade. O seu núcleo essencial nunca foi posto em causa. Ela é flexível até certo ponto, porque, como diz, ela é flexível no sentido de poder ser revista, mas há coisas que não se pode mexer nos limites materiais de revisão constitucional. E um desses limites é, por exemplo, a separação dos poderes ou os direitos que não podem ser diminuídos dos cidadãos. Mas penso que as várias revisões que houve, sobretudo relacionadas com a questão do processo de descentralização, que eu acompanhei, penso que foram alterações importantes. Aliás, a última delas, 2018, a meu ver, foi a única saída para uma situação que o país tinha encontrado ou em que estaria mergulhado de um grande conflito que estava iminente depois de uma paz duradoura que se conseguiu a seguir ao Acordo de Alto Paz. E, portanto, penso que essa revisão foi uma revisão necessária, mas não penso que nenhuma destas revisões tenha posto em causa a identidade do texto constitucional. E ainda outro aspecto, esta nova República começou com a Constituição de 1990, mas depois a aprovação da Constituição de 2004 foi muito importante. Porquê? Porque foi aprovada já com um Parlamento multipartidário, não
com um Parlamento só de deputados do mesmo partido, e a Constituição de 2004 é muito mais completa do que era a de 1990. Portanto, também se tinha adquirido um conjunto de benefícios, de aperfeiçoamentos, que fazem com que a Constituição de 2004 realmente seja bastante melhor do que era a Constituição de 1990, dentro deste nível, digamos assim, de uma nova era do constitucionalismo moçambicano, digamos que é o constitucionalismo democrático e social da Segunda República. Agora, se me pergunta se há coisas que podem ainda ser mudadas, acho que sim, acho que a Constituição também é um texto vivo, é por isso que a própria Constituição prevê a sua revisão, porque se fosse um texto, a Bíblia não prevê a sua própria revisibilidade, mas as Constituições prevêem, porque sabem que tem que se ajustar às novas realidades, às novas circunstâncias. Repare que hoje o Estado é muito diferente do que era há uns anos, hoje temos uma comunidade internacional, temos problemas de segurança internacional que não havia há 30 anos, temos o problema da globalização das relações económicas, das relações políticas, temos agora o problema da digitalização da sociedade, o uso do computador, os novos direitos que isso deve implicar, os direitos humanos digitais. Portanto, a vida não para e não para de nos surpreender. E, portanto, nós temos que também, não só no plano pessoal, mas no plano político, ter instrumentos que permitem atualizar a Constituição para garantir novos direitos e fazer face a novas necessidades. Professor, o facto, pergunto-lhe isso porque, por exemplo, temos constituições que duram por muito tempo. Sim. A dos Estados Unidos tem mais de 2 séculos, por Exatamente, exemplo. Professor. Mesmo em Portugal não noto uma revisão constante da Constituição. Isto, de certa forma, essa mexida quase que cíclica, não cria uma certa instabilidade no próprio ordenamento jurídico? Eu acho que não. Eu acho que, bem, para já eu não acredito que os políticos andem a brincar às revisões constitucionais. Acho que não andam a brincar com esses instrumentos altamente importantes de definição da identidade de um país. E, portanto, a revisão constitucional deve ser vista como, com certeza, que é um momento em que há digamos, uma aproximação ou uma conflitualidade política, porque cada proposta de revisão constitucional exprime sempre um ponto de vista de um partido que a vai propor. É a Assembleia da República, por maioria qualificada, que faz essa revisão constitucional, mas acho que devemos sempre encarar cada revisão constitucional naquilo que ela tem. Eu penso que há 2 aspectos. Uma coisa são revisões constitucionais técnicas, e eu acho que há coisas ainda a rever na Constituição moçambicana. Aperfeiçoar, por exemplo, a questão da fiscalização da constitucionalidade. Há ali aspectos que não estão claros no que respeita à fiscalização, por exemplo, concreta, ou, por exemplo, os poderes do Conselho Constitucional em matéria de declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral. Isso é tudo remetido para a lei, mas essas matérias devem estar na Constituição. Outro aspecto é clarificar o poder legislativo da Assembleia em relação ao poder legislativo do Governo. Isso também não está claro. Há uma zona ali cinzenta que tem gerado dúvidas. E depois há questões da opção política. Eu sobre essas não me compete falar, porque aqui em Moçambique não intervenho em nenhuma política. Apenas como cientista do direito constitucional e na medida em que for solicitado para isso. Mas cada alteração da Constituição também tem um lado político. Eu sei que estamos em período eleitoral. Eu vim cá não por causa das eleições, mas para dar aulas na Universidade Católica de Moçambique, aqui em Nampula, num curso de doutoramento. Calhou ser nesta altura do ano, mas sei que há propostas de alteração do sistema de governo, no sentido de separar melhor os poderes da Assembleia e do Governo e do Presidente, de fazer com que o Presidente não tenha tantas competências na nomeação de certas entidades. Por exemplo, aqui em Moçambique, o Presidente da República nomeia os reitores das universidades públicas. Isto não tem qualquer paralelo noutro país. Claro que as universidades, sendo públicas, pertencem à administração, mas elas devem ser, e os seus reitores devem ser eleitos pelas próprias comunidades universitárias, que têm uma plena autonomia institucional. Sei que depois há nomes que são sugeridos e o Presidente escolhe o nome de uma lista tríplice. Mas, portanto, isso é um pormenor, mas penso que é a única Constituição que eu conheço de lusófona em que o Presidente da República tem competência para nomear os reitores das universidades públicas. Realmente é uma competência demasiado específica para que ele possa exercer. Penso que isso hoje, esse poder é um poder que deve ser exercido pela própria comunidade académica. Assim como também em matéria dos presidentes dos Supremos Tribunais. Normalmente, os presidentes de um órgão colegial são eleitos pelos seus pares. E, portanto, aqui também o Presidente do Conselho Constitucional, ou o Presidente do Tribunal Supremo, ou o Presidente do Tribunal Administrativo, devem ser eleitos pelos seus pares, não devem ser nomeados por um órgão de natureza política. Ele pode dar posse, mas não os deve nomear. E nós temos esse problema também em Portugal. Portanto, esta observação crítica que aqui faço
também é fácil em Portugal, porque nós em Portugal também temos uma situação que tem sido muito criticada, que é o Presidente da República nomeia o Presidente do Tribunal de Contas, imagine-se. Então o Presidente vai nomear da República, vai nomear o Presidente de um órgão de fiscalização de contas que também vai depois fiscalizar, ainda por cima sob proposta do Governo. Portanto, penso que são pormenores que devem ser alterados, não é isso que vai pôr em causa o sistema de Governo. Não é isso que vai diminuir os poderes do Presidente aqui em Moçambique ou em qualquer outro país. Mas para si, professora, esta grande concentração de poderes... grande na opinião de alguns, não é? Em torno da figura do Presidente da República, que também é um órgão de soberania. Sim, claro. Para si é razoável ou devia-se diminuir os poderes que o Presidente da República tem? A minha resposta nessa matéria já pode ser entendida como uma resposta política ou partidária e eu não quero fazer. Agora, penso que é necessário, talvez, clarificar o papel do chefe de Estado em dois sentidos. Como chefe de Estado com poderes próprios, o Presidente da República é um órgão de soberania separado dos outros, mas também o Presidente da República é considerado chefe do Governo e até preside e marca as reuniões do Conselho de Ministros. Mas há um pequeno problema, é que há um chefe do Governo, há um outro chefe do Governo que é o Primeiro-Ministro. Então, mas afinal, quem é que manda no Governo? É o Presidente ou é o Primeiro-Ministro? Então qual é o papel do Primeiro-Ministro se o Presidente da República é o chefe do Governo? O Primeiro-Ministro parece que fica um pouco apagado, digamos assim, ou até talvez não devesse existir, porque se o chefe do Governo é o Presidente, não pode haver Primeiro-Ministro, porque o Primeiro-Ministro em qualquer país do mundo é o chefe do Governo. Às vezes, no caso agora da França, a França está mergulhada numa crise e o Presidente da República lá também preside ao Conselho de Ministros, curiosamente, mas não é o chefe do Governo. E o Presidente da França demorou 1 mês e meio a escolher um Primeiro-Ministro e agora vão demorar talvez outro mês e meio a escolher os Ministros. Mas há uma separação realmente de papéis e de protagonismos entre o chefe de Estado e o Primeiro-Ministro. Talvez este seja um assunto que aqui possa evoluir. Não quero agora dar opiniões políticas, posso dar opiniões técnicas de como melhor escrever e aperfeiçoar esses mecanismos, mas penso que é um aspecto que a experiência tem vindo a mostrar que pode ser melhorada. E repare que há aqui um exemplo muito importante, que é o exemplo de Angola. É que Angola teve uma crise, durante 2 anos não teve Primeiro-Ministro no anterior sistema, que era semipresidencial, embora dependor presidencialista. Quando o Dr. Marcelino Moco foi demitido, o Presidente Eduardo Santos não nomeou nenhum Primeiro-Ministro. Angola teve 2 anos ou 3 anos sem Primeiro-Ministro. Isso levou até a um acórdão célebre do Tribunal Constitucional de Angola a explicar como é que o país ia funcionar sem Primeiro-Ministro. E funcionou porque o Presidente teve que substituir o Primeiro-Ministro, como se fosse ele próprio também Primeiro-Ministro. E isso não foi nada bom para Angola. Gerou uma série de dúvidas e de instabilidade. Depois Angola evoluiu para um sistema presidencial. Fez uma mudança radical com a Constituição de 2010. Que também agora em Angola tem sido objeto de alguma crítica. Portanto, as coisas são evolutivas. Nós podemos, em cada momento, repensar as soluções que foram feitas em passos anteriores. Penso que não está em causa mudar o sistema de governo, mas talvez clarificar algumas competências, digamos, melhor distribuídas competências entre aquilo que é o Presidente da República, aquilo que é o Governo, que realmente depende politicamente do Presidente da República. O Governo não depende da Assembleia da República. E sendo um sistema presidencialista... É um sistema presidencialista. Faria mais sentido sim, que acho que, bem, a prática, sim, porque, repare, nós temos aqui um sistema, em Moçambique, um sistema que nós chamamos, formalmente ele é um sistema semipresidencial, porque há 3 órgãos autónomos, mas na prática funciona como um sistema presidencialista, não presidencial, presidencialista. Sim. Mas depois ficamos na dúvida porque, na verdade, o Presidente da República tem mais poderes do que tem ou do que teria num sistema verdadeiramente presidencial. E, portanto, talvez fosse melhor clarificar... Ele é chefe de Estado, chefe do Governo sim. E tem muitas outras competências. Sim. Mas, portanto, não está em causa deixar chefe de Estado e pode ser chefe de Governo, mas realmente clarificar o seu papel na ação do Governo, até porque muitas vezes pode haver um conflito entre o chefe de Estado e o Parlamento. Imagine que o Parlamento tem uma maioria que não é a mesma maioria presidencial. Como é que isto se vai conjugar? Como é que vai haver diálogo entre esses 2 ramos da atividade política? De um lado, o poder presidencial e executivo, e do outro lado, o poder parlamentar. Portanto, é preciso ter soluções que possam funcionar em qualquer cenário político. Professor, trabalhou como consultor no projeto de reforma dos órgãos locais do Estado, trabalho este que culminou com a criação da legislação, não é, sobre o poder local. Certo. Isso é 96, 97, a primeira legislação nesse sentido. Sim. E também isto resultou também na realização das primeiras eleições autárquicas em 98 aqui em Moçambique. Exatamente, lembro-me bem disso. Professor, quais são os grandes ganhos que o país teve deste processo de reforma do Estado? Acho que teve imensos ganhos.
desde logo, ganhos de apoio internacional. Eu lembro-me que esse processo avançou porque o Banco Mundial disse que não emprestava dinheiro a Moçambique se Moçambique não tivesse órgãos locais autónomos, os local governments. E, portanto, isso foi logo uma condição para que o Banco Mundial financiasse Moçambique. Eu recordo que em 93, 94, 95, Moçambique teve um período muito crítico e foi considerado um dos países mais pobres do mundo. E, portanto, o Banco Mundial, para financiar, impôs como condição que houvesse uma descentralização do poder político. E realmente isso aconteceu. Eu fiz parte desse grupo de trabalho, vários professores, por aí estão, alguns portugueses, outros moçambicanos, e, portanto, que escrevi parte dessa legislação. E isso foi, na altura, adotou-se o princípio do gradualismo, que acho que era lógico, não era possível, de repente, fazer autarquias ou municípios em todos os 150 distritos do país. E, portanto, fizeram-se primeiro 33, salvo erro, depois nas eleições seguintes mais outros 30. E eu acho que o país mudou muito do ponto de vista da afirmação, não só da autonomia política das populações das várias localidades, como também do próprio desenvolvimento, porque, na verdade, os municípios, com a sua autonomia, podem ter uma capacidade de angariação de investimentos que não seria tão forte num caso do sistema de órgãos locais do Estado, mas que existe e é forte num sistema autárquico em que os titulares do poder autárquico, administrativo, são uma emanação da própria população e não são uma emanação do Estado ou não são designados pelo chefe de Estado. Professor, Gilles Sistak, um dos constitucionalistas também que escreveram muito sobre o direito constitucional em Moçambique, ele, nos últimos anos de vida em Maputo, ele defendia que a legislação abria espaço para a criação de autarquias de nível superior e inferior. Inferior seriam mesmo os municípios. Tem o mesmo entendimento? Que já existiam antes, aliás. Sim. Sim, eu lamento muito o assassinato do professor Gilles Sistak, com quem muitas vezes falei. Lembro-me, a primeira vez que ele chegou a Moçambique, 2 meses depois de eu ter chegado, mal falava português. É uma grande injustiça. Esse assassinato foi uma grande injustiça. Independentemente de se discordar dele, daquilo que ele pensasse, em termos políticos, em termos constitucionais, mas era realmente uma pessoa de grande valor técnico e um grande ser humano. E penso que ele, num certo sentido, antecipou a reforma que viria a ser aprovada com a revisão constitucional de 2018. Não exatamente nos mesmos termos, nunca se percebeu muito bem porque é que ele foi assassinado, o assunto julgo que nunca foi investigado, mas de facto eu penso que a solução a que se chegou em 2018 foi uma solução importante e que veio provar que o país precisava dessa descentralização e da criação dessas autarquias locais de nível intermédio. Portanto, penso que, desse ponto de vista, a ideia não era só dele, era de outras pessoas, houve depois um trabalho de consenso e penso que foi importante. Isto, para si, professor Jorge Bacelar Gouveia, acomodava, de certa forma, a reivindicação, na altura de Afonso Dhlakama, de que há espaço para a criação, por exemplo, de regiões autónomas em Moçambique? Isso eu acho difícil. Não concordo com isso. Eu acho que Moçambique tem uma estrutura, digamos, que está consolidada e que está socialmente, digamos assim, absorvida pelo povo. É um Estado unitário, ninguém põe em causa isso. Por exemplo, em Angola há partidos que são federais, querem uma federação angolana, isso também não faz sentido, a minha opinião, enfim, não querendo aqui entrar em política interna. Não é esse o caso de Moçambique, não penso que não há nenhum partido que queira a federalização de Moçambique ou dividir Moçambique em dois Estados federados, o Norte e o Sul. Isso seria uma loucura, seria totalmente injustificado e, portanto, penso que não há nenhuma razão para criar regiões autónomas em Moçambique. Penso que a solução agora é aprofundar esta descentralização, ver o que é que ela tem corrido bem ou tem corrido mal. A ideia que eu tenho, que me dizem, eu não vivo cá, é de que há uma certa confusão de papéis entre o Secretário de Estado e o Governador, porque o Governador agora representa os cidadãos de cada província e o Secretário de Estado representa o Estado. A Constituição é muito clara em separar as funções de soberania que ficam com o Secretário de Estado e as outras funções que ficam com o Governo e com a Assembleia Provincial, com a província como autarquia. Mas dizem-me que essa separação, embora seja clara na Constituição e na lei, na realidade as pessoas ainda não perceberam bem qual é o papel do Secretário de Estado e qual é o papel do Governador, digamos, neste novo regime, porque às vezes entre eles as coisas não correm bem, não se entendem e não se sabe quem é que tem o direito de inaugurar coisas, de decidir certas coisas e acho que isso convinha que fosse esclarecido. Talvez, admito que pudesse haver aí um aperfeiçoamento, não sei se na Constituição, mas talvez na legislação autárquica
talvez pudesse fazer essa alteração, esse aperfeiçoamento. Mas não me parece boa ideia criar regiões autónomas, sinceramente não me parece boa ideia. Voltando ainda a este conhecimento profundo que tem dos órgãos locais, sobretudo as autarquias locais, há até hoje o problema da sustentabilidade financeira dessas autarquias locais e ouve-se mesmo agora no período de campanha há muitos políticos, sobretudo há outros políticos que levantam a necessidade de localização dos impostos. Sim, por exemplo, dizem que é preciso descentralizar. Temos autarquias que acomodam grandes empresas, grandes fábricas que pagam muito, mas o tributo é ao nível central. E depois o que volta para a autarquia é muito pouco. E volta-se àquela questão da sustentabilidade. Como é que olha para essa questão? É pertinente a descentralização total da tributação? Acho que se deve aprofundar. Total não. Mas olha que esse foi um dos temas mais difíceis do tal grupo de trabalho a que eu pertencia em 1996. Mas, num certo sentido, esse grupo de trabalho teve o mérito de ter antecipado a reforma fiscal que só mais tarde Moçambique viria a fazer. Moçambique, há 15 anos, fez uma importante reforma fiscal com a criação da AGT e dos novos códigos, mas o problema fiscal começou com a descentralização, porque o problema era que, para já, as pessoas não pagavam impostos de uma forma generalizada. Havia realmente grande dificuldade do Estado em arrecadar os impostos, quaisquer que eles fossem. Mas com a descentralização era necessário, então, que certos impostos passassem para o âmbito local e que fossem as autarquias locais a cobrar esses impostos. E era preciso haver legislação e era, sobretudo, preciso haver educação cívica e, digamos, educação fiscal para as pessoas se habituarem a pagar os impostos, porque o Estado não vive sem recursos. O Estado só pode praticar o bem-estar, ser um Estado de bem-estar, se tiver recursos, e esses recursos, em grande medida, vêm dos impostos. Portanto, desde logo um problema de educação fiscal e os cidadãos compreenderem que há um dever de pagar impostos. Penso que isso foi sendo adquirido progressivamente. E depois também um problema de saber agora o que é que fica no Estado e o que é que passa para as autarquias locais. Realmente há impostos que por natureza são locais. Os impostos prediais sobre os bens imóveis devem ser, em princípio, dos municípios, receita dos municípios. E depois, quanto à questão que refere dos municípios mais ricos, ou aqueles que existem e aqueles que não existem, e em que os cidadãos pagam no município e não pagam ao Estado, ou os municípios que têm menos infraestruturas, menos património, ficam mais prejudicados, há mecanismos na legislação de fazer a perequação, de fazer o reequilíbrio financeiro, e o Estado deve transferir mais verbas para os municípios mais pobres e transferir menos para aqueles que não são tão pobres. E, portanto, há mecanismos de reequilíbrio nos vários municípios conforme o tipo de receitas que têm. Agora, acho que o problema é sempre um problema mais profundo, que é o problema da dificuldade que os cidadãos têm em pagar impostos, porque só há impostos quando há manifestação da riqueza. Se não há atividade económica, não há impostos. O direito comparado é importante para ajudar a perceber. Olhando a realidade de Portugal, por exemplo, sim. professor. Tem havido... Bem, Portugal fizemos também... Portugal não é assim um grande exemplo, porque também Portugal demorou muito tempo a fazer a reforma fiscal. Fez em várias fases. Nos anos 90 fez a reforma dos impostos sobre o rendimento, mas, por exemplo, os impostos sobre o património, que era a mais difícil de todas, só se fez em 2003, no tempo do governo de Durão Barroso. Foi uma reforma difícil, que as pessoas tinham muito medo de fazer os políticos, porque achavam que podia haver uma revolução, porque no século XIX houve pelo menos duas revoluções, uma delas a Revolução da Maria da Fonte, quem estudou a História Liberal de Portugal sabe disso. A Revolução Maria da Fonte foi uma revolução que teve que ver com o aumento dos impostos locais que o Estado tinha decretado no século XIX. Ora, havia esse medo, mas na verdade esse medo não se consumou, porque realmente, na verdade, esse medo era um medo de fantasia, mas a verdade é que quando em Portugal se fez essa alteração, houve alguma reação, mas as coisas depois foram-se corrigindo e foi-se aperfeiçoando e hoje funciona bem. Como há um valor tributável do bem imóvel, que nunca é um valor de mercado, mas o Estado aumentou substancialmente a receita e acho que agora é mais justo, porque também não era justo que ninguém pagasse impostos nenhuns. Agora, pagamos impostos, não talvez tanto quanto se devia pagar, mas paga-se mais alguma coisa e penso que o sistema ficou menos injusto. Portanto, professor, o que está a dizer é que há impostos que são pagos ao nível local. Portanto, há impostos que são receitas dos municípios e há outros que são pagos em qualquer lugar do país, mas que são receitas do Estado. Claro que o Estado depois deve transferir uma parte desse dinheiro para os municípios, ou para as empresas, ou para os institutos públicos, conforme os lugares onde os vários departamentos da administração funcionam. Agora, tudo tem que se ver caso a caso, conforme a riqueza de cada município,
Penso que era importante que as autarquias locais se instalassem em todos os municípios do país, porque essa reforma, a certa altura, ficou a meio do caminho, e depois introduziu-se uma outra reforma, que foi a reforma da criação das autarquias provinciais. E, portanto, a certa altura já há uma certa confusão, porque há autarquias provinciais, há autarquias distritais e autarquias municipais. E, portanto, um processo que começou antes, no qual eu participei, depois teve que ser, digamos assim, foi objeto de sobreposição por parte do processo que foi necessário realizar por causa da necessidade de entendimento entre a Frelimo e a RENAM, que foi a criação das autarquias provinciais e das autarquias distritais. Mas penso que talvez seja agora o momento de parar um pouco e de ver o que é o futuro, e se é de completar o sistema das autarquias locais, os municípios, porque ainda não há municípios em todo o país, e ver se talvez se é bom as competências que estão nas províncias, autarquias provinciais, serem dadas aos municípios, ou se está bem como está, e clarificar a relação entre o secretário de Estado como representante do Estado Central e a autarquia provincial e o seu representante, que é o governador. Foi depositado no Conselho Constitucional um pedido de declaração de incompatibilidade dos poderes do Presidente da República com o presidente de um partido político. Certo. Para si, professor... julgo que seja o atual Presidente. Sim. Para si, que impacto político e jurídico pode-se esperar de uma possível decisão deste órgão? Essa questão é uma questão antiga, não é uma questão nova. Aliás, recordo, em 2017, eu fui à Beira participar numa conferência produzida organizada por várias ONGs, e uma das perguntas difíceis era essa. Penso que isso é uma questão, a meu ver, que já não está na ordem do dia, porque, vamos lá ver, um Estado de Direito em que há uma pluralidade de partidos políticos e em que o chefe de Estado e os deputados são eleitos num processo eleitoral, é muito natural que o chefe de Estado tenha uma relação partidária. Não vejo nisso qualquer problema. Aliás, isso acontece com os Estados Unidos. O Presidente dos Estados Unidos é militante e presidente dos partidos. Realmente não é essa a tradição de Portugal, é verdade, não é. Mas a tradição de Portugal não é necessariamente transponível para a realidade moçambicana, ou não é essa a tradição angolana. Realmente a Constituição diz que deve haver essa separação, é verdade, mas a Constituição tem que ser interpretada restritivamente, porque impedir o chefe de Estado de ser presidente do partido ao qual ele pertence e através do qual ele tem o apoio parlamentar na Assembleia da República seria uma incongruência, porque seria uma limitação drástica da sua atividade como chefe de uma maioria política. E portanto... É muito difícil, por exemplo, saber em que momento o Presidente da República está a usufruir dos bens do Estado, do dinheiro público, para um trabalho que é meramente político partidário do seu partido. Bom, isso, vamos lá ver, a Constituição faz essa separação, mas o que a Constituição está preocupada é que o chefe de Estado não tenha uma função pública ou privada que não tenha a ver com a sua atividade política de chefe de Estado. Ora, a sua atividade como Presidente do partido não é incompatível, até é normal que esteja associada à sua função como chefe de Estado. O que a Constituição quer proibir é, por exemplo, que o chefe de Estado continue a ser advogado, ou continue a ser professor, ou continue a ser empresário, não podendo ser, porque não pode misturar interesses privados com a sua função presidencial. Isso aí a Constituição é clara e proíbe. Agora, não me parece que essa ação que está colocada no Conselho Constitucional, com o devido respeito por quem a colocou, não sei quem é, não me parece que esteja votada ao sucesso e acho que deve ser considerado improcedente, porque não me parece que haja uma situação de incompatibilidade do chefe de Estado ser, neste caso em particular, como estamos no dia de hoje, ser Presidente da Frelimo. Agora, se me pergunta, mas é assim em Portugal? Não é. É que neste momento, professor, sim, ele está a representar todos os moçambicanos, sejam eles do partido X, Y, certo. E não é problemático quando ele depois é presidente do seu partido. Mas se é assim, mas também a Presidente da Assembleia da República, também quando vai em cerimónias ao estrangeiro, também representa todos os moçambicanos. O Primeiro-Ministro também, quando vai a uma cerimónia, também representa todos os moçambicanos. Portanto, nós temos é que distinguir a função institucional de representação política e a função, depois de alguém se aproveitar desse cargo para tirar benefícios políticos. Não vejo que isso... Enfim, não conheço aqui a realidade concreta, os vários episódios, não conheço, mas penso que esse tipo de rigorismo nessa separação estrita, eu penso que isso não é aconselhável, e até porque, repara, que Moçambique também tem uma tradição que é diferente de outros países.
Realmente, em Portugal, o chefe de Estado não costuma ser líder de um partido, é verdade. Já foi noutros tempos, já foi. Mas quando normalmente um chefe de Estado em Portugal é eleito, é normalmente uma pessoa mais velha, que já foi primeiro-ministro, que já foi líder de um partido, o caso do Dr. Mário Soares, por exemplo. Isso aconteceu, ele foi líder do PS, foi várias vezes primeiro-ministro. Mas os outros casos não têm sido assim. O professor Cavaco Silva então não foi líder do PSD durante 10 anos e não foi primeiro-ministro durante 3 governos e depois foi chefe de Estado. Claro que quando chega a chefe de Estado, normalmente suspendem a militância no partido ou até deixam de ser militantes e assumem uma posição superpartidária. Mas isso, num certo sentido, é artificial, porque no caso do moçambicano, a posição do chefe de Estado é diferente da posição do chefe de Estado em Portugal. Em Portugal, o chefe de Estado não governa, preside, mas não tem poderes executivos, mas aqui tem. Ora, se aqui o chefe de Estado tem poderes executivos, ele não pode estar desligado da sua base partidária, porque ele tem que conduzir um governo que vai apresentar propostas de lei à Assembleia da República e que está numa ação política importante. Eu também sei que aqui a eleição presidencial não é por partidos, mas é por cidadãos. Eu sei disso. Em Angola não é assim. Mas isso não quer dizer que, sendo proposto por cidadãos, não haja uma conotação partidária. Pode haver uma conotação partidária. Não vejo mal nenhum nisso. Portanto, penso que essa questão, isso não é inconstitucional. Se há vontade de alterar isso, acho que tem que ser bem pensado e, sobretudo, garantir aquilo que é essencial. É separar interesses privados e interesses públicos. Aí é que está a essência dessa norma. E mesmo olhando a mesma questão do ponto de vista de ética, que está acima da lei? Não, isso ninguém está acima da lei. A ética. Quando se olha para a ética, é algo que está muito acima da lei, não é? E acima da ética está Deus Nosso Senhor, não é verdade? Mas, quer dizer, acho que isso... Há muitos que têm concepções diferentes sobre a ética. Digamos, a Constituição também tem uma ética própria, é uma ética política, é a ética republicana. O que é a ética republicana? É ninguém exercer cargos vitaliciamente, é o facto das pessoas prosseguirem o interesse público, não interesses privados pessoais. É preciso seguir o interesse público ao princípio da prossecução do interesse público, isso é muito importante. Portanto, aí é que é a ética republicana. Os cargos são de duração limitada, não há cargos vitalícios. No caso do Presidente da República, muito bem, que é o sistema habitual, só pode ter 2 mandatos e depois já não pode ser eleito para um terceiro mandato consecutivo. Essa regra manteve-se em Moçambique e, a meu ver, muito bem. Embora, não obstante, alguns tivessem tentado alterar essa regra, penso que isso foi uma manifestação de maturidade democrática de Moçambique ao nível parlamentar. Mas depois, em termos éticos, a ética decorre das próprias normas jurídicas. Agora, há pessoas que falam na necessidade de criar códigos de conduta. Agora, isso está muito na moda. Mas, a meu ver, os códigos de conduta, o melhor código de conduta é a própria Constituição. A Constituição é que nos dá o código de conduta acerca do exercício dos nossos direitos e do cumprimento dos nossos deveres políticos. E ainda, olhando para o Conselho Constitucional, há um acórdão que é recente deste órgão que praticamente ignora o princípio da aquisição progressiva dos atos em processos eleitorais. Esta forma de ajuizar, para si, é o correto? Bem, essa é mais uma pergunta, essa é ainda mais difícil do que a primeira. Eu não queria pronunciar, eu não conheço o processo em si, conheço aquilo que se disse na comunicação social, eu não conheço o processo em si, portanto não queria pronunciar-me sobre o processo. Realmente esse princípio existe, é um princípio de direito eleitoral, que significa que tudo aquilo que vai sendo decidido em etapas anteriores se mantém válido para as etapas posteriores. Sei que essa decisão gerou muita polémica e, enfim, vários pronunciamentos de várias formações políticas, mas eu como não conheço o processo, eu não gostaria de me pronunciar. Sei que o Conselho Constitucional penso que se pronunciou por unanimidade, não foi? Portanto, o que também é revelador que, afinal, o Conselho Constitucional, que tem pessoas de diferentes partidos ou de diferentes sensibilidades, mas, pelos vistos, estavam todos de acordo com essa decisão. Não houve votos de vencido, acho eu, não tenho certeza. Portanto, isso é já um sinal de que, afinal, a questão era mais fácil do que parecia. Mas não gostaria agora de me pronunciar especificamente sobre esse caso, porque eu não conheço. Bem, professor, e o que resta para um cidadão que tenha sido lesado por um acórdão do Conselho Constitucional, que seja ele manifestamente injusto? Bem, isso é uma longa discussão, isso daria outra entrevista. Mas repare que Moçambique tem 2 instituições, tem 2 institutos muito importantes, de que às vezes as pessoas se esquecem.
Para já tem um provedor de justiça. E o provedor de justiça deve ser mais ativo, no sentido de ser ele que dá voz aos cidadãos que não têm voz, no sentido de protestar, de requerer a fiscalização da constitucionalidade, de dirigir recomendações à administração quando os atos são injustos, ou quando a administração não decide nada. Às vezes a pessoa pede coisas à administração e a administração cai num silêncio profundo, num silêncio sepulcral, e, portanto, penso que é muito importante um provedor de justiça dinâmico, e é um caso típico em que é a pessoa que faz o órgão, não é o órgão que faz a pessoa. Portanto, o provedor de justiça, se não tiver um titular dinâmico, o provedor de justiça não serve para nada. Esse é um aspecto. O outro aspecto também que as pessoas esquecem é que Moçambique também assumiu desde sempre, e isso é uma coisa muito importante no direito comparado, um princípio de responsabilidade do Estado por atos danosos provocados aos cidadãos. E, portanto, qualquer cidadão que se sinta prejudicado nos seus direitos ou tenha sido lesado nos seus interesses, pode intentar uma ação de responsabilidade civil contra o Estado, em nome desse princípio da responsabilidade civil por danos causados por parte dos titulares ou dos agentes do Estado. Aliás, é nas várias funções do Estado, não só na função administrativa, também na função legislativa e até na função judicial. Também há erros judiciários, isso tem que ser compensado, tem que ser indemnizado. O legislador também se pode enganar. Portanto, penso que essa é uma via possível que os cidadãos devem considerar, além dos próprios interesses difusos. Os cidadãos não têm que fazer isso sozinhos, mas pode haver associações que possam defender os direitos dos cidadãos por cada cidadão através daquilo que nós chamamos de interesses difusos, através de uma legitimidade que é dada a certas associações, que uma associação representa, digamos, um conjunto de cidadãos, poupando a cada um destes cidadãos a tarefa de ir a tribunal, mas a associação faz esse trabalho por todos os cidadãos. Penso que isso é importante, no fundo, aumentar a capacidade de intervenção das ações de interesses difusos para defender a saúde pública, defender o património, defender a ordem, enfim, em várias funções possíveis que os interesses difusos devem preencher. Mas tendo em conta que as decisões... E já agora o Ministério Público também tem uma importante função na matéria de interesses difusos. Perfeito. E tendo em conta que as decisões do Conselho Constitucional praticamente são decisões máximas, irrecorríveis, depois como é que o cidadão pega naquela decisão, depois vai ao Tribunal e usa como base a própria Constituição que defende os seus direitos para poder exigir a reparação, por exemplo, dos danos? Mas vamos lá ver, aí, claro que, digamos, a Justiça Constitucional tem que ter um fim. Não podemos estar sempre a ir para um órgão superior até chegar a Deus. Isso não é possível. Agora, repara, do ponto de vista constitucional, o sistema moçambicano é até interessante porque qualquer tribunal pode fiscalizar a constitucionalidade das leis. Pode e deve não aplicar normas inconstitucionais. Depois o Conselho Constitucional terá uma última palavra. Portanto, esse poder de não aplicar as leis inconstitucionais está espalhado por todos os tribunais. E claro, mas tem que haver alguém que tome a última decisão e ao Conselho Constitucional. Nesse caso que referiu, mas aí ou é um caso limite em que a decisão do Conselho Constitucional não tenha coerência ou seja considerada nula, o que é uma coisa altamente improvável, mas não há nada a fazer porque o Conselho Constitucional decidiu e assim está decidido, a não ser que se possa daí extrair uma responsabilidade que pode ser apreciada por outros tribunais que não pelo próprio Tribunal Constitucional. Mas, nesse caso, não estou a ver bem qual é a solução que se possa dar, mas penso que o sistema está bem assim. Em qualquer país, a Justiça Constitucional tem que ter um limite de impugnação. Não podemos estar sempre a impugnar as decisões. Alguém tem que tomar a decisão em última instância. E, neste caso, é o Conselho Constitucional que tem o direito de fazer. Já no fim da nossa entrevista, a professor Jorge Bacelar Gouveia, vamos olhar para os 35 anos do Ministério Público moçambicano, uma instituição também que conhece muito bem. Eu gostava de ouvir de si quais são os pontos fortes e fracos do Ministério Público moçambicano ao longo deste percurso. Eu gostava de fazer essa apreciação lembrando um pouco a história. É que o Ministério Público, nos Estados comunistas, era chamada, enfim, em russo, a Procuratura. Era uma instituição, era uma longa-manos de um Estado agressivo e de um Estado repressivo. Aliás, nos Estados comunistas nem sequer havia advocacia. Os advogados eram odiados porque eram pessoas que tinham a liberdade para defender os direitos das pessoas. Portanto, nos países comunistas não havia advocacia autónoma, nem sequer havia advogados. E a Procuratura era um instrumento realmente de repressão dos próprios cidadãos. E, portanto, Moçambique tendo passado por essa fase, ainda suave, havia aqui um grande desafio do Ministério Público se apresentar como um organismo autónomo, que não fosse só um organismo de perseguição criminal, embora essa seja a tarefa principal, de fazer investigação criminal e de acusar, quando for o caso,
e de arquivar quando também for o caso, mas o Ministério Público também pode ter outras funções de proteção, de defesa do Estado, em matéria de processos administrativos, por exemplo, de defesa dos desvalidos, dos menores, dos ausentes, dos incapazes, e também de promover ações para proteger os interesses difusos. Portanto, o Ministério Público, nós temos a ver que o Ministério Público é só para investigar crimes e para acusar pessoas, mas não é só isso. O Ministério Público tem muito mais do que isso, faz muito mais do que isso. Por exemplo, contra a violência doméstica tem tido papéis importantes, também de sensibilização para os direitos das pessoas. Agora, portanto, vejo que houve aqui um progresso muito importante. Houve alguns episódios, até de procuradores que foram demitidos, porque as coisas não correram bem nos seus mandatos. Não é o caso da atual procuradora, que eu acho que chegou onde chegou, tendo mostrado ao país que o Ministério Público pode funcionar. Não só no processo, enfim, que sei, foi altamente, digamos assim, desgastante e fraturante o processo das dívidas ocultas, em que ela teve o seu papel, o Ministério Público teve que fazer a investigação criminal e fazer a acusação das pessoas implicadas, como também do aquele processo que decorreu em Londres e que terminou com a vitória da República de Moçambique e em cuja ação o Ministério Público e a Sra. Procuradora-Geral da República teve um papel também muito importante. Portanto, acho que comemorar 35 anos com estas duas vitórias, acho que não se pode querer mais e acho que isso é muito positivo. Certamente que não estamos num mundo perfeito. Quais são os aspectos que é preciso aprimorar no Ministério Público? Sim, eu faria essa análise também com os juízes. Acho que é o número de juízes que é necessário aumentar, porque agora as causas vão começar a aumentar, as pessoas têm mais consciência dos seus direitos, o número de processos vai sempre aumentando. Se reparar, desde a Segunda República, o número de processos que é em tribunal é em cada ano cada vez mais. Portanto, é necessário agilizar processos, é necessário informatizar, criar um sistema de informatização da circulação dos processos. É necessário ter mais juízes bem preparados, juízes que interiorizem bem a ideia do que é ser independente, que às vezes não é fácil, porque havia uma cultura no Estado de concentração de poderes, a cultura de um juiz não era uma cultura de ser independente, mas num Estado de separação de poderes, a cultura do juiz é ser independente. O juiz não está ao serviço nem de um partido, nem de uma ideologia, nem de qualquer interesse económico. O juiz é independente e está equidistante de todos esses interesses. E deve estar acima desses interesses que estão em jogo. Isso é preciso um treino também psicológico, não é fácil. E, portanto, acho que há realmente esse desafio de aumentar os juízes. Do ponto de vista dos tribunais, houve realmente algumas reformas importantes. A criação dos tribunais da relação foi uma reforma muito importante. Penso que nesse aspecto Moçambique progrediu muito. Agora está em curso uma reforma do Código de Processo Civil, que é o principal código processual. É muito importante que essa reforma prossiga, porque o código é de 61. Em Portugal já fizemos essa reforma em 2013. Melhorou algumas coisas, mas talvez não tanto como as pessoas pudessem pensar, mas aí a questão é sobretudo a questão da execução, o processo executivo, mais do que propriamente o processo declarativo. E também não multiplicarem em excesso os recursos, porque às vezes os advogados recorrem excessivamente ou inventam desculpas para poderem prolongar os processos que podiam ser terminados mais cedo. Eu também sou advogado, portanto a crítica também é para mim próprio, mas acho que às vezes os advogados, enfim, na sua maneira de ver o processo, também têm à sua mão os instrumentos que acham que devem utilizar. Mas já que falamos em advogados, o sistema de justiça também não vive sem advogados. E os advogados são muito importantes, porque os advogados são pessoas independentes de espírito, que não estão encaixadas em nenhuma instituição, não são empregados de ninguém, os advogados que são profissionais liberais, e um Estado de Direito só vive bem também com a participação de advogados e com o seu dinamismo na discussão dos assuntos, criticando a legislação, criticando os processos que não sejam transparentes. Acho que os advogados também, eu como advogado, além de professor, também encaro nesse papel do advogado também lutar pelo Estado de Direito. Não são apenas os juízes que fazem o Estado de Direito, ou os procuradores, ou os deputados, ou os políticos, ou o Presidente, ou os ministros. Os advogados também participam na construção do Estado de Direito. No entanto, há uma percepção social que o Ministério Público continua a ser muito acusatório, sobretudo em sede de instrução, que parece que as diligências que fazem mais para acusar, encontrar elementos que levem a prática do tipo legal de crime e a associação com um certo ruído. No entanto, apesar da própria lei processual penal prever que o Ministério Público também deve, em sede de instrução, fazer diligências para afastar. Sim. O Ministério Público, como qualquer juiz, deve procurar a verdade. E não é a verdade processual, é a verdade material.
Claro que o Ministério Público, quando inicia um inquérito, é porque há algum indício, alguma suspeita de que houve algum crime. E deve procurar investigar, mas depois termina o inquérito acusando, se acha que há uma elevada probabilidade de ter havido a prática de um crime que é atribuído a alguém, ou deve arquivar se isso não existe. Mas não podemos exigir ao Ministério Público que tenha a certeza de que uma pessoa cometeu um crime. Há casos em que pode ter a certeza, porque há casos evidentes, não é? Mas a maior parte dos casos não são evidentes. Há uma elevada probabilidade. Mas o procurador pode acusar, para acusar não é preciso ter a certeza, basta ter uma elevada probabilidade. E deve procurar provas... A prova indiciária. Sim, mas deve fazer, digamos, o princípio do inquisitório aqui determina que ele procure todas as provas, quer num sentido, quer noutro sentido. O Ministério Público não tem, digamos, uma pré-compreensão no sentido de eu quero acusar alguém a todo o custo. Não é isso que está... O magistrado do Ministério Público não tem essa formação. Ele é um magistrado que obedece ao princípio da legalidade e da objetividade e não está a perseguir pessoas. Ele está a cumprir a lei e a investigar, sendo o caso. Se der para acusar, acusa. Se é para inocentar, arquiva. Depois, é por isso que há o julgamento. A pessoa que é acusada continua inocente. Há uma presunção de inocência porque quem determina se a pessoa cometeu um crime ou não é o Tribunal. O Ministério Público não é nenhum Tribunal. Nem o Ministério Público exerce poderes judiciais. Ao contrário do que as pessoas pensam, o Ministério Público não é um Tribunal, nem é o Poder Judicial. Os tribunais é que condenam ou absolvem as pessoas. Mas para lá chegar é preciso que haja realmente a iniciativa, que é privativa do Ministério Público, a chamada Iniciativa de Ação Penal. E mesmo já terminado, só temos mais 2 minutos. Professor, este Ministério Público também não é de certa forma reativo e em algum momento também que vai a reboque daquilo que são os interesses do governo? Pergunto-lhe isso objetivamente por conta de agora da investigação que tem acontecido, por conta da questão do branqueamento de capitais. Moçambique está na lista cinzenta e nota-se um desdobramento, quase que parece mesmo uma campanha. Bem, eu não conheço em pormenor o que está a dizer. Vamos lá ver. Eu acho que muitas vezes o Ministério Público tem falta de meios. Aquilo que está a referir-se ao branqueamento de capitais é hoje realmente um dos grandes problemas da legalidade internacional, a corrupção e o branqueamento de capitais, e a questão do terrorismo, porque muitas vezes o branqueamento de capitais está associado ao terrorismo. Só pode haver terrorismo se houver dinheiro, e o dinheiro tem que vir de algum lado e, portanto, tem que ser lavado. Isso acho que nos deve preocupar a todos. São crimes muito graves que têm que ser investigados, mas às vezes o Ministério Público também não tem os meios e deve procurar ter esses meios através da cooperação judiciária internacional e deve procurar chegar ao conhecimento da verdade. Portanto, mas eu penso que é natural que o Ministério Público hoje se preocupe com isso, porque hoje a percepção que as pessoas têm em relação aos crimes económico-financeiros é muito diferente daquela que tinham de antes. Hoje as pessoas não suportam corruptos, não suportam crimes de corrupção, não suportam tráfico de influências ou corrupção ativa ou passiva, não suportam peculato. E, portanto, hoje a consciência social é muito maior no sentido de não querer que esses comportamentos possam se ingrar na política. E a comunicação social aqui também teve o seu papel. Aliás, ao longo destes anos, penso que Moçambique também cresceu muito graças à determinação e à insistência de muitos órgãos de comunicação social com custos. Lembro de um jornalista que foi assassinado injustamente e outros episódios. E, portanto, também aqui deixo essa palavra numa sociedade democrática, a comunicação social livre é uma coisa muito importante. Pública e privada, mas ela deve existir com pluralismo. Isso é fundamental. Jorge Bacelar Gouveia, quero agradecer bastante pela sua disponibilidade para falar à STV e queremos agradecer de forma especial ao telespectador que nos acompanhou ao longo desta hora de grande entrevista. Nós voltamos numa próxima oportunidade.